Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de estreia do Juridiquês, mais uma super produção dos estúdios ACE Web TV, um podcast que se propõe a falar dos temas correlatos ao universo do direito de forma simples e acessível. Ou seja, nossos convidados vão sim fazer uso excessivo dos termos e jargões jurídicos, contudo, em um contexto explicativo e acessível à grande maioria da nossa audiência. Estará sempre ao meu lado, ele que é advogado especialista em direito empresarial com foco no segmento varejista, supermercadista e vice-presidente jurídico, coordenador do Núcleo de Gestão Institucional da ACE Guarulhos, doutor Alonso Álvares. Tudo bem, doutor? Como vai, Luiz? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença do nosso representante do Judiciário Estadual de Guarulhos, Dr. Ricardo Scaffi, juntamente com o Dr. Eduardo Otaciano, que vem aqui participar do nosso primeiro programa de estreia, contando um pouquinho do Judiciário local para os nossos associados, desmistificando o Judiciário, o direito, para que nós possamos levar uma informação simples a todos e que conheçam toda a estrutura do Judiciário, a sua função e a funcionabilidade. Maravilha. E para estrear com chave de ouro, né, doutor Alonso? Você acabou de citá-lo aí, nós estamos recebendo ele, que é natural de São José do Rio Preto, é juiz titular da primeira vara da comarca de Guarulhos, do estado de São Paulo, onde atua também como juiz diretor do Fórum, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, especializando-se em Direito Notarial e Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura, mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas e mestrando em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em sua carreira pública, atuou inicialmente como delegado de polícia no estado de São Paulo e, posteriormente, após sua aprovação em concurso público, ingressou na magistratura como juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Da mesma forma, ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde atuou como juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça e juiz assessor na Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ. Ainda na cidade de Guarulhos, atuou como juiz eleitoral na Zona Eleitoral 185 e atualmente na 176. Como magistrado na comarca de Guarulhos, é responsável por toda a estrutura do Poder Judiciário Estadual no município. Recentemente recebeu o título de cidadão guarulhense. Eu falo do doutor Ricardo Felício Scaffi. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Luiz Cláudio. É um grande prazer estar aqui. Eu queria inicialmente agradecer os ouvintes e principalmente meu amigo, doutor Alonso Alves, pelo convite, e que é o vice-presidente jurídico da Associação Comercial Guarulhense. É um grande prazer e espero poder demonstrar, desmistificar um pouco o Poder Judiciário no que me for permitido nessa grande oportunidade. Muito obrigado. Obrigado você pela presença, mas nós temos aqui um reforço de peso para ajudá-lo aí, né, doutor, nessa missão, que é o diretor administrativo do Fórum de Guarulhos, Eduardo Otaciano da Cruz. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Alonso, doutor Luiz Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês participando desse podcast. Vamos começar a bater esse papo aqui com o doutor Alonso. Primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo, doutor. Legal. Vamos aí iniciar o nosso podcast, né, Luiz? Falando um pouquinho aqui com o doutor Ricardo Scaffi. Realmente fico muito feliz, viu, doutor Ricardo, poder iniciar esse programa com o Eduardo, falando um pouquinho do Judiciário de Guarulhos, o Judiciário que atende os empresários, aos nossos associados de forma geral e a sociedade assim. Então, trazer essa foi uma oportunidade única. Reforço e agradeço novamente que você aceitou imediatamente esse convite para que venha participar e poder contribuir no nosso primeiro programa. Mas vamos lá. Me fale um pouquinho quando que o senhor iniciou a gestão como juiz diretor do Fórum de Guarulhos, como é que foi, como é que está sendo essa atividade. Conte um pouquinho para nós a sua história. Doutor, eu assumi a primeira vara civil de Guarulhos. Eu fui promovido enquanto eu estava assessorando a presidência do tribunal, a presidência do desembargador José Renato Nalini.
e fui promovido no mês de abril de 2015. E efetivamente eu chego na comarca, após terminar minha convocação perante o Tribunal de Justiça, em fevereiro de 2016. E eu assumo a primeira vara civil como juiz titular, e posteriormente eu assumo a diretoria em janeiro de 2018, permanecendo até então na diretoria do Fórum aqui de Guarulhos. Legal. E como é que está sendo essa gestão, né? O que pôde notar aí de diferencial? O que o senhor conseguiu agregar, mudar? Qual o trabalho que está sendo desenvolvido? Doutor, acho que um diferencial assim da minha gestão como diretor do Fórum foi conseguir a instalação do novo Fórum Cível, que atualmente ela está localizado na Rua Crisântemos 29, que era um anseio antigo dos juízes, do Poder Judiciário, que há mais de 30 anos tentava conseguir criar um novo Fórum Cível que abrigasse as necessidades do nosso Poder Judiciário. Como o senhor sabe, a comarca de Guarulhos é a maior comarca do interior. Nós somos 33 varas instaladas, 55 juízes, entre juízes titulares, juízes auxiliares e juízes substitutos. Temos especializados todas as varas possíveis e a gente conseguiu, com esse novo fórum, reunir os antigos prédios, porque haviam 7 prédios espalhados no município que não atendiam devidamente nem os jurisdicionados, nem os advogados, nem os promotores, nem os juízes e principalmente os jurisdicionados. E com esse anseio que a gente conseguiu na gestão do presidente Manuel Pereira Calças, a gente conseguiu um sonho antigo da nossa comarca. E olha, confesso que realmente ajudou muito, viu? Como advogado aqui na cidade de Guarulhos, a unificação se tornou muito mais fácil, muito mais cômodo para que nós, como fôssemos advogados, porque, por exemplo, às vezes eu ia analisar um processo civil e um processo de família, e eu precisava me deslocar em 2 prédios distintos, e hoje estou unificado em um único prédio. E realmente fez toda a diferença, doutor. Além de redução de gastos, né? Teve também esse aspecto aí que foi bastante relevante, né? A questão de aluguel de imóvel, né? Porque antes desse novo prédio, as instalações eram distribuídas em 7 prédios, é isso mesmo, doutor? Sim, Luiz Cláudio. Antes da gente conseguir unificar a ação, em que hoje a gente tem o Fórum Criminal, que é na José Maurício, que continua sendo lá na José Maurício, e as outras jurisdições, tudo no prédio da Crisântemos. Então, tudo que era necessário de carceragem ficou no Fórum Criminal, e tudo que não era necessário carceragem, a gente conseguiu unificar no Fórum Cível. Inclusive, 4 zonas eleitorais também estão localizadas. Então, foi um grande avanço, e até mesmo, como o senhor disse, economia para o município, para o Poder Judiciário como um todo, né? Sim. Não foi bom só para o jurisdicionado, para os advogados. Foi bom para os munícipes, foi bom para o prefeito, foi bom para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e principalmente para a classe dos advogados. E principalmente, como o doutor falou, havia uma distância muito grande. Se, por exemplo, o jurisdicionado precisava ir no Fórum Criminal, ele ia ao Fórum Criminal. Se ele precisasse ir na Fórum de Família, ele teria que gastar transporte, porque os prédios não eram tão próximos. Isso foi uma economia para toda a comarca de Guarulhos. Isso foi bom para todos. E além de ter facilitado a questão logística, né, deslocamento e por aí vai, né? Você ia falar, Eduardo? Inclusive, considerando os eleitorais, nós passamos não de ocupar 7 prédios, foram 9 prédios, né, que foram concentrados ali na Crisântemos. Muito bom, bacana. Muito bom. Não, e muito boa nós iniciativa. estávamos conversando aqui, Luiz Cláudio, nos bastidores, né? E estava dizendo ao doutor Ricardo que a referência que eu tive já no passado, discutindo o número de demandas, e isso já faz alguns anos, a referência que eu tinha é que Guarulhos, por exemplo, tem mais processos judicializados que o país inteiro de Portugal. Então é muito importante o nosso associado, e eu fiz essa pergunta para o Eduardo, ele me falou que está em torno de 850, 750 mil? 750 mil processos. 750 mil processos. Meu Deus. Dividido em quantos juízes, doutor?
São 33 varas, dividida em 55 juízes, entre juízes titulares, auxiliares e substitutos. Então vejam a quantidade de demandas distribuída entre a quantidade de juízes. Né? Doutor, só para o senhor ter uma noção, vamos levar em consideração, o senhor é advogado que advoga no direito empresarial, não tem conhecimento, são 10 varas cíveis. A distribuição de uma vara cível é quase 280 processos novos mês. Nossa. Um único juiz recebe mais de 280 processos por mês novos. Então, o senhor imagine, um único juiz dá conta de julgar, humanamente impossível, ele conseguir julgar, manter o que entra para sair. Então, o que acontece? Se o juiz não consegue proferir sentenças de méritos nesse sentido, cada vez mais, num ano, o senhor vê quantos processos vão crescer numa vara. A média de uma vara civil aqui em Guarulhos, em andamento, é por volta de 6 mil. Algumas mais, outras menos, mas mais ou menos assim. Então, os juízes operosos que judicam aqui na comarca produzem muito. Exatamente. E até olhando nesse condão da produção, nós podemos entrar também um pouquinho sobre a seara do processo eletrônico, quanto ajudou também, e isso também reforço nas nossas atividades como advogado, e eu tenho certeza que auxiliou muito o judiciário na produção. E nós tivemos uma produção bem relevante no período de pandemia, que o judiciário não parou, aliás, era extremamente necessário, jamais poderia parar, né? De ter um atendimento, e deu uma continuidade e tivemos uma experiência, um trabalho que até triplicou o nosso judiciário de maneira geral, a nível até estadual, né, doutor? Agora, só para complementar a pergunta, por esse motivo, está faltando juiz? Sim, há carência de juízes e servidores, isso o tribunal tem feito concursos para minimizar essa carência, porque em decorrência da quantidade de processos, existem mais de 100 milhões de processos, a sociedade litiga 100 milhões no Brasil, né? 100 milhões de processos, se o senhor dividir, tem por volta de 16 mil juízes, o senhor vê quantos juízes produzem por mais. Se o senhor fizer uma análise em relação aos juízes no mundo, o juiz brasileiro é o juiz que mais produz. Se o senhor fizer, por exemplo, uma comparação de corte constitucional, as cortes europeias, em decorrência dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor vê aqui os juízes que mais trabalham no mundo, que tem maior número de produção de decisões e sentenças, é o juiz brasileiro, né? Poxa, que legal. E Guarulhos não fica longe disso, né? Pela quantidade do processo. Só para o senhor... Eu estava numa conversa informal aqui com o doutor Alonso, só na sexta-feira. Subiu conclusos, que é o processo que está pronto para julgamento. Só na sexta-feira eu recebi por volta de 13 processos. Só na sexta-feira? Só na sexta-feira. Pronto para julgamento. Isso não é o juiz da primeira vara civil, são juízes das varas cíveis de Guarulhos. Isso mostra que hoje a população litiga muito, né? Por isso que é importante... o Código de Processo Civil de 2015 veio com uma política de meios consensuais de solução de conflitos. Esse é o espírito do Código de 2015, principalmente para tentar resolver esse problema da massificação. Hoje se ajuiza tudo. O senhor, por exemplo, eu tive um processo, tudo bem, uma cobrança era por volta de R$200. Isso poderia ser resolvido por métodos alternativos de solução de conflitos, como a conciliação, a mediação, a arbitragem, né? Mas vai para o Poder Judiciário. Por isso que o legislador, no Código de 2015, ele primou para que seja aplicado esses métodos de solução de conflitos, e hoje a advocacia tem feito... se demonstrou esse interesse. Tanto que isso veio numa parte bastante importante no Código de 2015, né, no Código de Processo Civil. Agora, o doutor Alonso, nesse sentido, pode falar da nossa experiência aqui, que é o Sejusc, Sim, né? Tanto que e foi um projeto que nós tivemos a adesão inicial junto ao doutor Ricardo, conversando com o doutor Eduardo, com a proposta
né, após a autorização lá do Tribunal de Justiça, de instalar um posto aqui na nossa associação para realmente, de alguma forma, não só contribuir com nossos associados, com a sociedade, mas auxiliar o judiciário, porque realmente é perceptível o número crescente de demandas judiciais e demandas que realmente, se tratasse ela por um meio alternativo de conciliação, com certeza teria um resultado. Então nós podemos reforçar aí a quem nos acompanha, quem nos está assistindo, ouvindo, que devem utilizar como meio de solução de conflito o Sejusc, né, que é uma entidade, que aliás é um braço do Tribunal de Justiça, um órgão do Tribunal de Justiça, que veio auxiliar a sociedade de forma geral, para que possa, ao invés de utilizar o judiciário, não entrar nessa estatística, né, Eduardo, dos 750, 850 mil, e realmente, antes de entrar na estatística, usar os métodos de conciliação, né, doutor Ricardo? E isso é importante também, doutor, que numa vara civil, nós recebemos por volta de 10 processos dia, petições iniciais, processos novos, e eu posso falar com segurança, 70%, 80% com pedido de tutela antecipada. O advogado faz esse pedido e o juiz tem que analisar esse pedido de liminar. Então, é importante, tanto que o Conselho Nacional de Justiça, com a edição da Resolução 125, estabeleceu a importância da conciliação, da mediação e da arbitragem como os métodos consensuais de solução de conflitos. Exato. E dentro desse espírito, é a importância do Sejusc também, que foi observada pelo tribunal como de suma importância, né? Agora, doutor, na sua gestão, entre as melhorias que o senhor realizou lá na sua comarca, o senhor já citou aí o imóvel da Crisântemos, mas também teve a criação do setor de execuções fiscais, que atualmente se tornou o maior setor de execuções fiscais do Estado de São Paulo, né? Sim. Foi criado na gestão também do desembargador Pereira Calças o setor do anexo fiscal em Guarulhos, porque até então era um setor que era distribuído entre a primeira vara de fazenda e a segunda vara. Então a gente conseguiu que a presidência, a Corregedoria Geral da Justiça observasse a importância, porque o anexo fiscal de Guarulhos era o maior do estado, do interior, em relação menos da capital. Havia 700 mil processos em andamento em execução fiscal. E a partir do momento que foi criado esse setor, foi designada uma juíza auxiliar. Inicialmente foi a doutora Larissa Valeres e atualmente é a doutora Patrícia Coutrin. Ambas as juízas, inicialmente a doutora Larissa e atualmente a doutora Patrícia, o movimento do Poder Judiciário eram as juízas mais produtivas. Quanto a doutora Larissa saiu, e atualmente a doutora Patrícia é a juíza mais produtiva do estado de São Paulo, em decorrência de atos praticados por ela. E foi de suma importância, né? Porque isso, movimentando as execuções fiscais, entra receita para a prefeitura e até mesmo para o estado de São Paulo, né? Com certeza. Agora, Alonso, você citou a questão também aí da quantidade de processos, né? Mas tem várias varas, né? Como é que funciona isso aí para você, pro doutor falar para a gente como é que funciona aí essa proporção, né? Esse número de processo dividido entre as varas. Aliás, né? É uma curiosidade, né? Como é que o cartório distribuidor, talvez até o Eduardo pode ajudar a gente, faz essa divisão? Hoje, com o processo eletrônico, existe uma estatística, uma divisão? Me conta um pouquinho como é que funciona. Sim, doutor. E existe uma distribuição informatizada pelo sistema SAGE para que seja distribuída aleatoriamente entre as varas para que haja uma proporção igual. Então, a Corregedoria Geral da Justiça e a presidência do tribunal tem toda uma cautela para que seja observado o princípio do juiz natural e que não haja discrepância e nem que um processo seja distribuído de uma certa forma porque determinado juiz decide daquele momento.
Então, Tem um critério, hein? sim, há critério. Não é aleatório. E até Não. também por uma questão de isonomia entre Sim. os juízes, né? Para não ficar uma Tem que- vara Não. recebendo mais do que a outra. E tem né? que ter uma distribuição equânime entre todas as varas daquela competência. Ou seja, a primeira vara civil tem que receber o mesmo número de processos que a nona vara civil recebe. Então, dependendo da competência daquela determinada vara, é observado isso tanto pela presidência quanto pela corregedoria. Porque tem que ser observado o princípio do juiz natural, Sim, né? E Perfeito. também não seria justo com os demais juízes. Ou né? seja, a pessoa é uma garantia constitucional. A pessoa que vai postular qualquer pedido judiciário, ele tem que ser distribuído para o juiz natural. Aquele juiz que, com regras de competência, seria o competente para conhecer e julgar aquela determinada matéria. A gente olhando essa questão aí para desmistificar o juridiquês, né? O juiz natural é o juiz que tem competência atribuída para recepcionar. Então, nós temos aqui em Guarulhos o juiz do direito de família. Então, todas as demandas que têm a competência atribuída em direito de família é destinado a esse juiz. Nós temos o juiz, podemos citar assim, do direito público, né? Que são as varas especializadas nas demandas que você litigia, tem o litígio com a fazenda estadual e a fazenda municipal, e os juízes da vara civil, que aí tem a competência muito mais amplas, e aí é a seara que eu atuo bastante na questão do direito empresarial. Então, quando o doutor Ricardo faz essa referência, é para que ele possa, quem irá judicializar a ação possa ter recepcionado o seu processo judicial no juiz que é competente para julgar aquela causa. Perfeitamente, muito bom. Agora eu gostaria de falar, Eduardo, depois eu ia Eduardo. perguntar para você sobre o processo eletrônico. A competência que mais recebe hoje atualmente é a CEF, essa vara das fazendas. Elas recebem mais ou menos, hoje tem 600 mil processos. Nossa, mano. As demais está dividido, seus outros 160, 150 mil, está dividido em civil, criminal e família. E criminal, 7.287 processos em andamento na criminal. Essa é várias execuções criminais. Tá. Ou seja, depois que o processo, o cidadão é julgado, ele vai para uma execução criminal onde ele fica cumprindo as penas, né? Entendi. Então, nessa vara, só nessa vara tem 7.300 processos. Entendi. Agora, Alonso, queria que você esmiuçasse um pouco mais com o Dr. Scaff a questão da pandemia, porque eu lembro de você, no período da pandemia, a gente se falava ali por telefone, videochamadas e videoconferências, e você falava ali do cenário, né? Em meio à pandemia, como se operou a justiça nesse período, né? Então, eu perguntaria aqui para o doutor quais foram os prejuízos, se é que houveram, nos andamentos de processos, enfim, dos trabalhos como um todo nesse período. Doutor, Luiz Cláudio, inicialmente com a pandemia, porque foi uma situação imprevisível, nunca se pensou de um dia para o outro, o mundo parou, a cidade parou e, por consequência, o Tribunal de Justiça também parou. Mas por nenhum dia ficou parado a jurisdição. O Tribunal de Justiça ele conseguiu que os atos fossem realizados de forma virtual. Inicialmente, ninguém sabia os riscos que a pandemia demonstrava. Nesse primeiro momento, se fechou todos os atos, mas foi desenvolvido o processo virtual, possibilitando que as audiências pudessem ser realizadas num primeiro momento. Quando se parou, o fórum fechou, houve assim, ficou um pouco paralisado os processos físicos, porque até então não sabia como se deveria se fazer, porque a ordem que ninguém poderia entrar, posso dizer para o senhor, ninguém poderia entrar no fórum, nem eu mesmo, como diretor do fórum, tinha autorização, porque até então ninguém sabia das consequências da pandemia, né? No primeiro momento, a pandemia foi avassaladora, né? Muitas pessoas morreram, a gente teve inclusive funcionários que estavam acostumados, advogados aqui da comarca, pessoas próximas, né? Então, o tribunal está de parabéns, a corregedoria também, porque conseguiu que, num primeiro momento, fossem realizados, inclusive, as audiências virtuais.
No primeiro momento, o que houve prejuízo era o tribunal do júri, porque, como o doutor sabe, o tribunal do júri é um ato solene por si só, que tem vários atos, composição do conselho de sentença, exposição em plenário, então era difícil de se fazer. Mas em relação às audiências criminais, às audiências cíveis, varas de família, que também não poderiam ficar paradas, tanto a corregedoria do tribunal quanto a presidência conseguiu que os atos fossem realizados. Então, os juízes, o que se demonstrou? Existe uma nota que foi publicada no site do Tribunal de Justiça no mês de fevereiro de 2022, isso está no site do tribunal, que durante a pandemia foram realizados quase 60 milhões de atos. Isso, julgamentos, sentenças, atos publicados. E aí comprovou-se que durante a pandemia o tribunal trabalhou muito mais que tivesse aberto. Então, para o jurisdicionado, para a classe dos advogados, os atos foram realizados. Claro que tem casos pontuais, mas, no geral, pode-se falar que durante a pandemia o tribunal produziu muito mais do que se realmente as portas estivessem abertas. Eu confesso, Luiz, eu me senti muito mais acolhido pelo judiciário neste momento, que eu acho que foi uma sensibilização em geral por todos os juízes, viu, doutor Ricardo? E eu, com a experiência que eu tive com o doutor Ricardo, eu cheguei a ser atendido por ele por telefone, né? Tentando, e várias vezes atendido por ele de forma remota, como por outros juízes. Eu estou aqui ao lado do doutor Ricardo, citando como exemplo. Então, nós percebemos realmente, eu como advogado, percebi que houve uma sensibilização de forma geral. Realmente, o Tribunal de Justiça está de parabéns do Estado de São Paulo, seguiu o seu papel, sensibilizou com a situação de maneira geral e principalmente entregando seu compromisso com a sociedade, né, e com a classe dos advogados, com a classe dos promotores, todos que militam ou utilizam o judiciário de uma forma em geral. E conseguiu perceber também que é possível exercer o trabalho, né? Espero que a gente nunca mais passe por uma situação dessa, mas conseguimos também exercer o trabalho de forma remota, trazendo muita tecnologia, que eu tenho certeza que vai permanecer e vai engrandecer o judiciário com todo o trabalho, auxiliando principalmente os juízes, né, doutor? Luiz Cláudio, só para você ter uma ideia. Por exemplo, se um advogado quer procurar o juiz presencialmente e o juiz está em audiência ou está proferindo uma sentença, ele teria que esperar. Hoje, eu posso falar de uma forma geral, hoje o atendimento virtual é muito mais rápido. Eu posso ter uma ideia. O advogado manda um e-mail para o gabinete do magistrado e, às vezes, no mesmo dia, o magistrado o atende de uma forma muito mais rápida. Porque antes ele teria que, vamos supor que fosse advogado de São Paulo, ele teria que sair de São Paulo, do seu escritório, chegar por transporte público ou transporte terrestre, até Guarulhos tem o tempo do trânsito, aí chegar, às vezes o juiz não pode atender naquele momento, ele teria que esperar. Hoje, com esse atendimento virtual, é muito mais rápido, muito mais econômico. Por exemplo, ele não vai cobrar do seu cliente o transporte, a gasolina, o tempo, tudo isso é cobrado do seu cliente. E hoje, com o processo virtual, há também não só a economia para o Poder Judiciário, como até próprio para o seu cliente, né? Para o advogado, porque o senhor pensa, o advogado ele tem que atender o cliente, ele tem que fazer o raciocínio jurídico, fazer as peças, fazer peticionamento, ele tem audiência, tudo isso ele tem que levar em consideração também para a efetividade do trabalho dele, né? O processo virtual foi bom para todo mundo, para o jurisdicionado, para os operadores do direito, para a economia, para a rapidez. Hoje o processo virtual ele é muito mais rápido. Sim. Se é um processo comum, que não tenha grande discussão jurídica, uma tese debatida, em 2, 3 meses, ele já está pronto para o juiz proferir sentença. E o que desse período, doutor, né, de todos esses espólios aí da pandemia, home office, audiência virtual, processo virtual, o que o senhor diria que vai ficar, que permaneceu? Eu acho que o home office, né, porque isso foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça,
e posteriormente foi regulamentado pelo Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário bandeirante. Eu acho que a pandemia, já havia uma discussão em relação a isso, porque alguns países europeus já utilizavam. Acho que a pandemia acelerou essa discussão na nossa sociedade, entendeu? Então, isso foi regulamentado inicialmente pelo Conselho Nacional de Justiça e posteriormente em todos os tribunais da Federação. Entendi. Você ia falar, Eduardo? Importante dizer que no início da pandemia, eram poucas pessoas que tinham, poucos servidores que tinham acesso ao sistema de processual remotamente. Era só alguns magistrados que possuíam acesso, mas o tribunal, quando se deu com a pandemia, ele, em questão de uma semana, ele praticamente concedeu acesso praticamente a todos os funcionários. Isso é o que permitiu. Então, o investimento que foi feito foi muito alto e que acreditamos não vai ser revertido. E uma opinião, Eduardo, uma reflexão. Eu tenho certeza que hoje um colaborador lá do judiciário, um servidor, ele trabalha de forma eficiente, ao mesmo ele estando presente lá no tribunal, lá na sede do fórum, quanto na residência dele na atividade de home office. Até mesmo a residência acaba sendo mais produtiva. Ele consegue otimizar mais o tempo, Exatamente. né? Eu tive essa experiência também lá no escritório. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais nenhum arquivo físico, né? Por conta do processo eletrônico, nossos arquivos de clientes são totalmente digitalizados em nuvens. E também por força da pandemia, seguindo as normas de organização de saúde, também realizamos o nosso trabalho home office e tivemos a mesma noção e experiência o quanto se tornou produtivo e quanto é possível, né? Porque hoje a informação vocês têm no judiciário, tanto lá na sua residência, como o Dr. Ricardo Scaff na residência dele, com o seu computador você tem todas as informações disponíveis para realizar o trabalho. Isso é muito importante para que nossos associados tenham conhecimento dessa metodologia do judiciário. E realmente eu, como advogado, percebi sim que houve uma grande eficiência de forma geral e em nenhum momento. E reforço, em nome do Dr. Ricardo Scaff, né, parabéns realmente ao Tribunal de Justiça que pôde trazer toda essa tecnologia para que o judiciário fosse eficiente. Tenho certeza, né, não milito tanto em judiciário de outros estados, mas o Judiciário Bandeirante sempre foi uma referência e nesse quesito deve ter seguido a mesma referência, né, doutor? Doutor, imagine, com a pandemia, imagine o que é colocar 2.000 juízes, 360 desembargadores, 45 mil funcionários em regime de home office, sem que nenhum ato fosse parado, sem que nenhum ato fosse redesignado. E sem a cultura. E sem a cultura. E sem a cultura, porque a gente não foi preparado. De repente veio os governadores, o presidente da República decretou o ato de pandemia, né? E teve que se fechar as portas. E mesmo assim, com portas fechadas, as sentenças não pararam de ser proferidas, audiências de ser realizadas, petições... peticionamento eletrônico não parou de ser peticionado, entendeu? Porque e o Poder Judiciário ele deu uma resposta, porque não é fácil fechar o maior Poder Judiciário do mundo, porque eu não tenho conhecimento pela sua magnitude, qualquer Poder Judiciário que seja maior do que o Poder Judiciário Bandeirante, de um dia para o outro, né? Sem que os atos pudessem ser realizados. E a pandemia provou-se que, mesmo durante esse regime, nunca o tribunal foi tão produtivo quanto esse regime. Só por realizado naquela reportagem que foi feita no site do Tribunal de Justiça no mês de fevereiro deste ano, foram quase 60 milhões de atos, né? Sim. Então, o Poder Judiciário conseguiu dar a resposta. Porque o que o jurisdicionado busca? Uma solução razoável, né? E que tenha resolvido aquele problema em que a pessoa procurou o Poder Judiciário para que seja resolvido num prazo razoável. Sim, não é? Exatamente. Agora, são vários projetos que a decisão seja justa e num prazo razoável. Perfeito. Essa é a expectativa, né? Sim. Daquele que busca a justiça.
Aliás, vale a pena reforçar o quanto, né, e se ele vai falar ou não, mas eu tomo a liberdade de falar, o quanto ele vem desmistificando realmente o judiciário e muito próximo à sociedade. O Dr. Ricardo Scaff não foi à toa e com muito mérito que ele teve, foi eleito recentemente como cidadão guarulhense, recebeu o título de cidadão guarulhense, porque ele sempre está muito participativo e sempre disponível para falar do judiciário da cidade de Guarulhos como um representante que ele é. Então eu gostaria também de parabenizá-lo sobre essa gestão, esse trabalho que ele tem feito, quanto ele muito mais próximo à sociedade. E isso é muito legal. Parabéns, viu, doutor Ricardo? Eu quero até pegar esse gancho teu, Alonso, para encaixar aí uma pergunta para o doutor fazer uma análise. E como alguém que não é operador do direito. Ótimo. Então eu tenho esta prerrogativa nesse momento. Por quê? Porque qual que é a visão da pessoa que é de fora, que não é um operador do direito? O juiz é uma figura encastelada, né? Inacessível. Se você não for um operador do direito, você nunca vai ver um juiz. Né? Essa é a impressão que nós que somos de fora temos, né? Mas o Alonso lembrou bem, isso é um teu perfil, né? Eu já em várias ocasiões presente em eventos, você está lá. Então você está mudando, você está contribuindo para mudar essa imagem, né, doutor? Eu acho que hoje o juiz ele é mais próximo da sociedade como um todo. Não somente eu, mas acho que é uma tendência desse juiz que sai do gabinete, que se aproxima da sociedade, para que ele possa dialogar, para que ele possa conversar, sem que ele perca a sua imparcialidade. Porque é uma garantia constitucional que o juiz, quando profere um julgamento, ele tem que ser imparcial, né? Mas essa proximidade não o torna parcial para que ele profira a sua sentença de acordo com o seu livre convencimento. É interessante essa visão, né, Alonso? Agora, a tua visão como um operador do direito, né? É interessante essa conduta, né, do doutor, né? Ele presente nos eventos, dialogando com os segmentos, como ele está aqui hoje, inclusive, porque a gente sabe, né, Alonso, que o doutor Scaff recebeu muitos convites, né, Eduardo? Muitos convites para participar de programas, né? E hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui participando de um programa, interagindo com uma associação comercial que faz parte de um guarda-chuva com mais de 400 no estado de São Paulo, né? Todas associadas à Facesp. Aliás, temos que confessar a ele, né? Esse projeto do estúdio, doutor Ricardo, ele é pioneiro a nível nacional. Então, nós recebemos a informação do nosso vice-presidente da nossa federação e confederação nacional, e nós fomos a primeira associação comercial a ter um estúdio. E tivemos a honra de recebê-lo no nosso programa para falar um pouco. E a proximidade que eu vejo realmente do Dr. Ricardo é relacionado a trazer o judiciário para que todos os cidadãos guarulhenses, nossos associados, como estão tendo a oportunidade hoje, de conhecer um pouquinho o judiciário local. É muito importante que a sociedade efetivamente conheça a metodologia de trabalho, o trabalho de vocês da pandemia, a quantidade de processos, a quantidade de juízes que nós temos para atender, para que possa ser também mais compreensiva, às vezes, com a propositura de uma ação ou buscar um meio de solução. Então, eu tenho certeza que hoje o nosso programa, quando for divulgado aí em nossas redes, e aquela pessoa que tiver a oportunidade vai amanhã pensar duas vezes, falar, poxa, tenho um litígio pequeno. Será que eu não poderia tentar, né, ou independente do tamanho do litígio, tentar utilizar o Sejusc? Né? Eu tive essa informação e oportunidade no programa lá do Juiz de Esqueça. Ouviu o Dr. Ricardo, né? O próprio Dr. Ricardo. Então eu acho que esse diálogo e esse papel, né? Como o senhor mesmo disse, que não é só uma postura sua, está sendo desde demais juízes, e se Deus quiser vamos ter a oportunidade de receber outros juízes aqui para falar um pouco do seu exercício na magistratura, mas é para também que o jurisdicionado tenha uma segunda opção, ouvindo de nada mais nada quem o nosso Dr. Ricardo Scaff, diretor do Fórum de Guarulhos, né? Doutor, e eu também queria agradecer, porque quando teve que eu consegui que fosse criada a Torre Cível, isso era um anseio antigo da nossa comarca,
também foi uma comunhão de esforços. Porque quando eu recebi o título de cidadão guarulhense, que muito me honra, eu fui responsável como se eu tivesse sido a única pessoa. E não fui. Foi uma comunhão de esforços. Eu tenho que agradecer aos meus juízes antecessores, desembargador João Batista de Paula Lima, que muito lutou, doutora Adriana Porto Mendes, doutor Lincoln, que me antecederam na diretoria do fórum, bem como de outros magistrados que também contribuíram. Então, não foi só um único esforço meu, foi de toda a comunidade, principalmente da Ordem dos Advogados, subseção de Guarulhos, pelo doutor Ayrton Trevisan, doutor Eduardo Ferrari, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, todos os magistrados operosos da comarca de Guarulhos. Então, foi uma conquista de todo esses atores que possibilitaram. Também Dr. Regis de Castilho, que foi mais de 15 anos juiz-diretor do foro, que ele lutou muito por esta construção, que era até uma obsessão dele que fosse criado. Então, foi um esforço de todos, para que não posso falar que isso foi uma vitória única minha, de forma nenhuma. Foi uma vitória da comarca de Guarulhos. Maravilha. E agora, ô Alonso, você vê que o papo foi tão bom que caminhamos para o final do programa, o programa de estreia do Juridiquês, que na verdade, viu, é um programa do Dr. Alonso. Eu tô aqui apenas para tocar a bola para ele fazer o gol. Eu acho que a gente alcançou o objetivo aqui nesse programa de estreia, né, Alonso? Com certeza. Ficamos muito felizes e honrados aí com a presença do Dr. Ricardo, o Eduardo, falando um pouco do Judiciário Estadual da cidade de Guarulhos, ele como diretor do Fórum da comarca de Guarulhos, nos trouxe de forma dinâmica como é que é a quantidade de processos, como é que funciona sistemicamente, quantidade de juízes e toda a experiência que ele veio agregar para que nossos associados, todos aqueles que irão acompanhar o nosso programa, tenham um pouquinho de conhecimento. Eu acho que agora nada melhor que o Dr. Ricardo, né, o Eduardo, falar as palavras finais aí do nosso programa de estreia, né? Com certeza, com certeza. Quero agradecer então ao Alonso, obrigado. Aliás, o Alonso, primeiro, ele tem um outro programa aqui na CEP TV, né? O Dr. Alonso Responde, muito em breve ele vai estrear, mas ele participou do Quem é Quem, a CE Guarulhos, que conta um pouquinho da história e da atuação dos diretores, né? O programa de estreia foi com ele, está com quase 1000 visualizações esse conteúdo já. Tenho certeza que esse aqui, que buscou desmistificar o universo jurídico, falar um pouco mais do lado de dentro do fórum aqui, que todo mundo sabe onde é, mas poucos conhecem como funciona. Tenho certeza que foi um grande programa, vai contribuir muito para informar as pessoas como um todo, não só o nosso associado, mas todo aquele que assistiu esse conteúdo. Aproveitar aqui também para agradecer o Dr. Ricardo Scaff. Obrigado por ter vindo, viu, doutor? Uma honra aqui recebê-lo aqui na sede dos estúdios da CE Web TV. Obrigado, Luiz Cláudio. Obrigado pelo convite, doutor Alonso. Eu desejo boa sorte nesse novo projeto do Juridiquês e dizer que o Poder Judiciário está à disposição e agradeço muito pela oportunidade. Agradecer também ele que é diretor do Fórum aqui de Guarulhos, veio aqui nos ajudar, nos assessorar o doutor aqui nessa entrevista. Obrigado por ter vindo, obrigado pela presença, Eduardo. Eu que agradeço, Luiz Cláudio, agradeço o doutor Alonso por estar participando desse projeto também. E é isso aí, esse foi o programa de estreia, o podcast Juridiquês. Um abraço para você que assistiu e até a próxima.